você está querendo realizar aquele sonho que você achava que era impossível, se você está com uma dívida muito grande, se você quer organizar o seu orçamento, se você quer ter segurança na sua vida, como seguro de carro, residencial, seguro de vida, se você quer saber qual é o melhor plano de saúde é para você, como formar a sua aposentadoria, se você quer saber formar a sua reserva de emergência, e tudo que for envolto da sua vida financeira, eu posso te ajudar. Porque eu tenho uma consultoria que cuida dos 5 pilares da vida financeira de uma pessoa. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando, explicando cada um dos pilares, como a gente pode cuidar desses pilares e ter a sua vida financeira, familiar também, porque uma coisa está ligada à outra, com muita segurança, com muita paz, com muita alegria, para você curtir a vida com a sua família. Porque a gente ainda vai realizar aqueles sonhos que você achava que você nunca poderia ter realizado, mas você vai ver que é possível. Às vezes você vai ter que abrir mão, você vai ter que, sei lá, aumentar o salário, fazer uma renda extra, mas a gente vai organizando de acordo com o que você precisa para que você tenha, de fato, essa vida, esses 5 pilares aí bem estruturados. Não compre na baixa, o erro de muitos investidores. A gente tem a mania de achar que um ativo ele é bom quando ele está barato, mas quando você fala que um ativo está barato, você tem que observar vários fatores para decidir se de fato aquilo é ser barato. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai, observa a empresa e você pensa, nossa, essa empresa está barata, o PVP está abaixo de 1. Mas quando você vai de fato ali, analisa todos os índices fundamentalistas, o histórico daquela empresa, você observa que não é bem assim. Aquela empresa ela pode estar simplesmente falindo. E por isso que o ativo dele está barato. Então, você tem que observar tudo. E também tem que observar aqueles aspectos macroeconômicos. Não só o que está na empresa e no setor daquela empresa. Vamos supor um setor ali de petróleo e gás, como o Petrobras. Não estou dizendo que a Petrobras esteja caindo, só estou dando o exemplo do setor. Mas, se você observa que aquele setor está ruim, tudo bem, pode ser que o problema não seja a empresa. Mas se você observa que aquele setor está tudo ok, o problema pode ser aquela empresa. Vamos observar também como que aquela empresa é afetada pela economia nacional e afetada pela economia internacional. Porque tem empresas que elas são afetadas pela economia nacional, mas elas têm tripé ali, elas têm uma sustentação que consegue se manter ali, como por exemplo numa pandemia, que se é atingido por frações ali da economia internacional, ela consegue se manter. Mas tem empresas que não conseguem. Então tudo isso você tem que observar. Como a economia interfere, a macroeconomia interfere nessa empresa? Como que o setor está interferindo nessa empresa? Como que está a gestão dessa empresa? Como que está o histórico? Como era o histórico? Como foi o histórico dessa empresa? Como que estão os aspectos ali fundamentalistas, né? As variáveis, o PL, o PVP, a variação, como é que faz a distribuição dos dividendos? Se ela é de renda variável, se ela é de renda fixa, porque depende da economia. Por exemplo, a Selic está alta. Se é uma empresa que tem ali, está te oferecendo uma ação, aí nós temos que observar, ela é atingida diretamente por uma Selic alta. Não quer dizer que toda ação está ruim, pelo contrário, tem ações baratas. Agora nós temos ações baratas de fato, por causa disso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser barato, porque a economia, uma Selic está alta, uma inflação está alta, pode ter oportunidade de compra. Mas existem empresas, existem ações, existem fundos imobiliários, existem ativos que não estão baratos porque a economia está interferindo para que eles fiquem baratos. E você receba muito mais lá na frente. Eles estão baratos simplesmente porque a empresa está ruim. Então você tem que observar esse ponto. Uma outra coisa que a gente tem que falar, se a empresa ela cai com muita facilidade, alguma coisa com ela não está certa, mesmo. Porque ninguém cai do dia para noite. Mais que aconteçam as pandemias mundiais, que aconteçam taxações aí de governos, né, que são muito poderosos, não importa. Se uma economia de uma empresa está boa, ela vai se sustentar. Não quer dizer que ela não vai ser abalada, não é isso que eu estou dizendo, porque ninguém está sozinho no planeta Terra. Se acontece alguma coisa na economia, a empresa ela vai sentir de alguma forma. Agora, ela sentir e ela falir e ela cair drasticamente de um dia para noite, são coisas diferentes. Então, você tem que observar isso aí, porque às vezes você tá até maquiado ali, né? Tirou a maquiagem, aparece a realidade. É literalmente isso. Às vezes a empresa tá parecendo que tá boa ali pra imprensa, né? Pra quem não acompanha muito de perto, porque se você acompanha, você é especialista, você vai perceber que aquela empresa não tá boa. Mas tá ali maquiado. Aí acontece uma coisa na economia, sai os lençóis, cai o muro, e aí todo mundo consegue ver, né? Porque às vezes também não caiu do dia para noite, às vezes aquela empresa estava falindo, né? Mas às vezes pode acontecer. Mas se acontecer, de fato, alguma coisa está errada com essa empresa, tá? Empresa nenhuma não cairia, pelo menos não deveria cair do dia para noite. Se ela cair do dia para noite, ela está falindo ali já há um tempo, as pessoas só não sabiam, ou alguma coisa dentro dela estava muito errada, que quando balançou,
não teve jeito. A empresa foi pro chão e acabou caindo, tá? Mas então a gente tem que observar sempre esses pontos. Nenhuma empresa, ela tem uma queda do dia para noite. Se isso acontecer, alguma coisa ali está muito errada. Então não pense que toda vez que você encontrar um ativo barato, você deve colocar na sua carteira. Outra coisa, o que está barato pode ficar ainda mais barato. O que eu quero dizer? Uma empresa, você vê hoje, ela caiu o preço. Ok. Amanhã você vai ver, ela caiu de novo. Quando eu falo amanhã, não necessariamente amanhã, né? Tô falando daqui a alguns dias, enfim, depois. Você vê, ela caiu de novo. Ok. Quando você vai olhar de novo, ela caiu de novo. Cara, se a empresa está caindo tanto, alguma coisa está errada. E se ela tá barato hoje, pode ser que ela esteja falindo amanhã. E o que era barato hoje, pode ser o prejuízo de amanhã. Então, você precisa parar para observar, sabe? E isso vai de um ponto que eu sempre toco, porque parece até chato de se falar o tempo inteiro. É até chato para mim falar o tempo inteiro, mas é porque é realidade. Você tem que acompanhar o mercado, você tem que acompanhar. Se você quer investir na empresa, você tem que acompanhar ela. Não é chegar hoje e dizer, eu vou investir em tal empresa, eu vou chegar lá e investir nela. Não, tem empresas que são muito boas e que talvez você consiga fazer isso, mas assim, na grande maior parte do tempo, principalmente se você está começando a investir, você precisa saber que você não vai fazer isso, você não pode fazer isso com as suas finanças. Não pode chegar hoje e dizer que vai investir numa ação, no fundo imobiliário, e chegar lá investindo. Não, não é assim, porque isso que eu tô falando aqui não quer dizer que vai acontecer com todo fundo imobiliário, com toda ação, com toda renda variável, renda fixa, enfim, mas pode acontecer. Toda e qualquer empresa pode acontecer. Umas estão com maior chance disso acontecer, outras têm menor chance disso acontecer, de falir, de o ativo cair grandemente, de uma forma muito drástica, mas toda empresa tem chance disso acontecer. As pessoas têm que ter isso em mente, sabe? Mas assim, claro que sua empresa ela tá ali bem estruturada, né? Tem uma administração boa, os índices dela estão sempre bons, o histórico dela é muito bom, você observa que ela tá ali sempre se consolidando, crescendo, procurando formas de se renovar, porque não adianta também, a gente sabe que a gente está no momento da tecnologia muito ativa, a inteligência artificial é que faz tudo por você. Então, se as empresas elas não se especificarem, elas vão ficar para trás. Por melhor que a empresa seja, ela pode ter tido 100, 200, 300 anos de história. Se ela não se adaptar à nossa tecnologia, que está cada dia mais rápida, hoje, vai ficar para trás. Outra coisa, se você observou todos esses pontos, e você observou e viu que a empresa não tem fundamentos sólidos. Hoje você chegou para ver o ativo dela, estava barato, você pensou em comprar, mas aí você foi lá e analisou o histórico. Você viu que aquela empresa ela passou o tempo inteiro caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, 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 caindo. Então você observa que essa empresa, ela talvez não vale a pena ter na sua carteira. Claro que eu não estou dizendo que uma empresa que passou muito tempo caindo não possa ter chance de crescer. Pode acontecer, claro que pode. Mas, e porque a gente sabe que dados passados não garantem dados futuros. Mas a gente sabe que se a empresa ela tá ali se consolidando, tá sempre se estruturando, a chance de que ela continue, né, ali no patamar que ela tá é muito maior do que uma empresa que vem ali caindo o tempo inteiro. Uma empresa que está ali o tempo inteiro, sobe, desce, 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 sobe um pouquinho, desce, desce, desce. Só porque tá barato você vai lá e compra, sabe? Porque assim, barato pode sair caro. Barato pode, que tá barato hoje, pode ficar mais barato amanhã e pode virar um prejuízo. As pessoas, elas pensam, né, e eu acho que são pensamento de pobre, e quando eu falo pobre, não necessariamente pobre em relação a falar dinheiro, mentalidade, que R$1, R$2, R$3 é pouco dinheiro. Então, pensa assim, se eu perder R$3 no investimento não tem problema, se eu perder R$10 no investimento não tem problema. Mas não é mesmo assim, principalmente se você tá começando a investir, cada centavo importa. E cada centavo que você perde vai fazer falta. Tipo, você pode não achar que faz falta hoje, mas vai fazer falta em algum momento. Vai fazer falta por os mínimos detalhes, assim. Sabe? E eu digo isso por experiência, porque eu já passei por isso. Hoje eu tento evitar, hoje eu tento me organizar financeiramente. Estou arcando com consequências das atitudes que eu tinha quando eu não tinha isso. Como, por exemplo, comprar um carro. Já falei várias vezes sobre isso, eu sempre cito esse caso, porque é um momento que eu estou complicado para mim financeiramente por causa disso. Porque eu poderia ter comprado, se eu tivesse me planejado, se eu tivesse colocado no meu orçamento de uma forma estruturada, eu não estaria passando por isso, né? Não estaria pagando, arcando com essas consequências. Estou ali tentando me equilibrar para poder continuar investindo dentro do que eu estou fazendo. Eu acho que eu estou muito bem assim, porque é muito difícil, porque eu estou arcando com aquilo que eu fiz por não ter consciência financeira, né? E aí hoje que eu estou, e graças a Deus eu tive, porque eu acho que acredito que se eu tivesse em algum momento não me estruturado, não observado isso, eu estaria muito pior. Então, mesmo ali controlando, ainda está muito difícil. Mas tudo isso perpassa por você marcar com as consequências, né? Mas também perpassa por você não ter conhecimento, você não buscar esse conhecimento. Eu sei que esse conhecimento deveria vir lá da escola, né? Você aprender a ter uma educação financeira na escola. Mas, infelizmente, isso é um ponto para um outro vídeo. Outro ponto, comprar
Igual você compra roupa, calçado, que você compra uma comida que você não precisa comer, enfim. Comprar por emoção, sabe? Ai, você chegou ali, você tá entusiasmado, ai, eu quero investir, principalmente no começo, que você acha tudo lindo, incrível, principalmente se você gosta disso. Aí você chega lá, vê aquilo ali, aí você pensa assim, caramba, uma ação aqui por R$2. Você vai lá e compra. Aí você espera. Não acontece nada. Aí você espera, porque ele sabe que a ação ela demora para pagar, né? Às vezes você compra hoje, você vai receber uma data com daqui 6 meses, daqui talvez um ano, você vai receber o ativo, o dividendo por aquela ação que você comprou há um ano e pouco atrás. A gente sabe disso. Mas você sabe que se você comprar de uma boa ação, de uma boa empresa, você vai receber. Se você comprar do Itaú, da Itaú, se você comprar do Banco do Brasil, Bradesco, Equatorial, enfim, ou algum fundo imobiliário como a XPML11, como o CPTS11 e vários outros aí, você sabe que você vai receber em algum momento, sabe? É diferente do que eu tô falando aqui. Agora você chegou lá, comprou e você esperou 1 ano, esperou 2 anos, e aí você vai ver lá o índice está sempre negativo, na variação negativa, dividendo 0%, sabe? Você vai se desmotivando, você vai vendo ali que você teve a emoção na hora de comprar e aquela emoção te prejudicou financeiramente. E por que isso aconteceu? Porque você não se preparou. Você achou que só pelo preço da cota era suficiente para que você soubesse se você deveria ou não comprar aquela ação, comprar ou não aquele fundo imobiliário, comprar ou não aquela criptomoeda, aquele ativo no exterior, porque isso pode acontecer também no exterior, ou uma renda fixa que seja, porque se a Selic cair, isso pode prejudicar a renda fixa. Então, é isso, sabe? Observe antes de comprar, não compre pela emoção, sabe? A emoção não pode estar ali junto com os seus investimentos mesmo, porque isso vai te prejudicar, porque você vai sempre pensar de uma forma não racional, e se você pensa de uma forma não racional, você se prejudica financeiramente. Então tenha isso em mente sempre que você for comprar um ativo, sempre que você for estudar alguma coisa. Um outro ponto, que são 2 pontos que eu falo, que são mais 2 pontos que eu acho que são muito chatos, todo mundo que vê meu vídeo eu falo sobre isso, porque eu acho tão importante. Sabe, eu gostaria tanto que quando eu comecei a investir, alguém tivesse falado isso pra mim, mas tantas vezes, para até o ponto de eu conseguir entender, teria sido muito mais fácil a minha passada aí, né, a minha jornada investidora. Mas não tive, mas eu tô falando isso por você. Então, o primeiro ponto aqui com relação a isso é com relação aos seus objetivos. Tenha os seus objetivos muito claros. Por que eu falo isso? Porque se você tem objetivos muito claros, você sabe exatamente se um ativo ele funciona ou não para aquilo. Se você quer formar sua reserva de emergência, você estuda aquilo ali, você sabe exatamente quais ativos você pode ter naquela reserva de emergência. Se você quer formar a sua aposentadoria, que são 2 pilares que eu acho que são os mais importantes, todos os outros a gente consegue encaixar aqui. Se você sabe que você precisa para sua aposentadoria, você vai diretamente naquilo, você não vai ficar perdendo tempo. Você não vai colocar ali, sei lá, um tesouro IPCA na sua reserva de emergência. Você não vai colocar ali um tesouro Educa Mais na sua aposentadoria. Porque você sabe que não são investimentos que estão encaixados. Não quer dizer que aquele investimento é ruim, sabe? O que diz se o investimento é ruim ou não, nesse ponto, quando ele está com tudo certinho ali, é se você está colocando o investimento certo para a função certa. Se você diz, mas esse fundo imobiliário é muito bom, vou colocar na minha reserva de emergência. Olha que absurdo, sabe? Então não quer dizer que o fundo imobiliário é ruim. Você que não se preparou e colocou um investimento totalmente errado no lugar totalmente errado. Não se faz isso, não se coloca um fundo imobiliário na sua reserva de emergência, sabe? Não se coloca renda variável na reserva de emergência, sabe? Então, tudo isso tem que ser observado. Você observou todos aqueles pontos que eu já falei, que são os índices fundamentalistas, PL, PVP, variação, dividendos, você observou o preço da cota, você observou o preço patrimonial relacionado à cota, você observou tudo isso. E histórico, sabe? Como é que a convivência daquela empresa com relação à sociedade, à economia do país, internacional, que seja, com relação ao próprio setor. Então, você observou tudo isso. Aí você tem que observar os seus objetivos, porque não adianta. Se tá tudo certo com a empresa e você tá colocando o dinheiro no lugar ali e tá perdendo dinheiro, é porque você colocou o dinheiro no lugar errado. Você colocou o investimento para o objetivo errado. Então, observe isso também. É muito importante. Outra coisa que você tem que observar é o seu perfil de investidor. O seu perfil de investidor ele vai falar sobre o que você suporta fazer. Ou seja, se você é conservador, se você é moderado ou se você é arrojado. Até que ponto você tem emocional para aguentar, por exemplo, a queda de um investimento, de um ativo. Sabe? Até que ponto você tem conhecimento para você investir? Até que ponto você consegue suportar as oscilações da economia?
Então, tudo isso você tem que observar. Tudo isso são fatos, são pontos muito importantes. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te falar um pouquinho sobre esse ponto que eu acho que pega muita gente. Já me pegou também. Mas se a gente tem conhecimento, a gente pode aliviar o fardo com relação a isso, né? A você investir corretamente. Então, é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!